Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre o Apocalipse, principalmente o Apocalipse. Mas hoje eu quero falar sobre um tema que não está apenas no livro do Apocalipse, mas está também no sermão profético de Jesus e também a gente encontra referências até no livro de Daniel. É a chamada Grande Tribulação, um tempo de 7 anos que vai se abater sobre todas as nações, sobre todo o planeta. E esse período é um período chamado de Grande Tribulação. Vai ser muito problemático para a igreja, para a parte da igreja que não será arrebatada, e também vai ser muito difícil para o povo de Israel. É chamado também de angústia de Jacó, o tempo da angústia de Jacó, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 5, salvo engano. Jeremias 30, eu não tenho aqui a referência, mas é Jeremias 30, verso 5, se não estou enganado. É chamada de angústia de Jacó. Então esse tempo da grande tribulação, ele aparece no livro do Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19, quando Jesus vai voltar com todo o poder e glória, vai voltar de forma visível, né? Vai ser a parousia, a manifestação visível do Senhor Jesus. Então esse período é um período de 7 anos, vai ser dividido por duas partes, né? 2 tempos de 3 anos e meio, mais ou menos. Muitos chamam, nós vamos encontrar expressões na Bíblia desse tempo sendo chamado de tribulação, e vamos encontrar ele sendo chamado também de grande tribulação. Por exemplo, Apocalipse 7, verso 14, diz assim: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, milhões e milhões, né, estimadamente milhões e milhões de pessoas vêm da grande tribulação. Versículo 9, né, de 7 e 9 diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então são os mártires da tribulação. E aqui embaixo no verso 14 diz que é a grande tribulação. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando desse tempo da grande tribulação em Mateus 24. Ele diz assim no verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então aqui são palavras do Senhor Jesus. E no verso 15, portanto antes desse 21, né, ele diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem, aí ele começa a dizer, né, na Judéia não fujam para os montes, quem estiver, ele continua, né, sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, etc. E aí ele vai culminar com esse tempo aqui no verso 21, que ele chama de tempo da grande tribulação. Então aqui eu quero destacar um detalhe muito importante. Quando Jesus fala, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, e aí nós vamos encontrar o profeta Daniel falando desse tempo lá em Daniel 9, 27. Então Jesus está ligando a grande tribulação a aquele tempo de Daniel chamado de a última semana de Daniel. Por isso que nós dizemos, né, e uma grande parte dos estudiosos da escatologia afirmam com muita propriedade que a grande tribulação será um tempo de 7 anos, porque Jesus ligou esse tempo da grande tribulação com a última semana de Daniel. Ele diz assim: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então nós aí entendemos que esse tempo será um tempo de 7 anos. E será a última semana de Daniel. Semanas não de dias, mas semanas de anos. A última semana de Daniel. E é também o tempo da transição, em que o Senhor deixa de atuar através da sua igreja, porque no início destes 7 anos, o Senhor vai trasladar a sua noiva, a sua igreja, e aí começa o período dos 7 anos, e vai trazer para o palco da ação de Deus no mundo, a nação de Israel. Na verdade, Israel já está pronto para voltar ao palco da ação de Deus na terra. Por quê? Porque Israel é aquela figueira que já floresceu, né? Jesus contou uma parábola dizendo
que quando a figueira florescesse estaria próximo do verão. Então ele estava fazendo uma alegoria, uma ilustração de que quando Israel florescesse como uma nação no meio do concerto das nações da terra, então estaria próximo de acontecer esse tempo de angústia de Jacó, nesse tempo em que ele encerraria todas as coisas dos governos humanos da terra. Então esse período da grande tribulação ele começa com o arrebatamento ou trasladação da noiva de Cristo da terra e vai terminar com a segunda vinda visível de Cristo, né, no capítulo 19, com todo o poder e glória para batalhar naquela batalha do Armagedon. Ele vai destruir os exércitos do anticristo contra Israel e vai inaugurar o seu reino de 1000 anos sobre toda a terra. E ele vai voltar com a sua igreja. Isso aqui é interessante também. Ele vai voltar com a sua igreja, né? Então, esse ponto é um ponto interessante. A gente vinha falando nas conversas, acompanhando Jesus abrindo os selos do livro dos 7 selos, e nós paramos aqui no quarto selo, né? Nós falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas antes de falar do 5º selo, então nos ocorreu chamar a atenção para esse tempo da grande tribulação, né? Muitas pessoas não sabem a diferença. Por que falam tribulação e outros falam grande tribulação? Mas, na verdade, as duas expressões estão corretas. Então, muitos utilizam essas duas expressões no sentido de que o tempo inteiro, o tempo integral de 7 anos é chamado de tribulação. E a pequena parte, que seria a segunda metade dos 7 anos, é chamada mais apropriadamente de grande tribulação. Então a primeira metade dos 7 anos é tribulação, a segunda metade é chamada de grande tribulação. E isso tem sentido, porque no livro dos 7 selos, a partir do capítulo 6, quando o Senhor Jesus começa a abrir este livro, que é o livro do juízo de Deus sobre a terra, nós vamos encontrar, ele abre os 7 selos, então já começam a ser jogadas sobre a terra ou liberadas sobre a terra uma série de situações difíceis, né, de morte, de fome, de pragas, etc., porque é um tempo de juízo. Depois, quando chega no 7º selo, então a abertura do 7º selo, aparecem então 7 anjos com 7 trombetas. Então continua esse tempo de juízo sobre a terra. E quando chega na 7ª trombeta, quando o anjo toca a 7ª trombeta, aparecem mais 7 anjos com 7 taças das pragas, das últimas pragas sobre a terra. Então esse período das 7 pragas é que será o período mais difícil. Então, do primeiro selo até o 7º selo, e da primeira trombeta até a 7ª trombeta, até a 6ª trombeta, melhor dizendo, é o primeiro período de 3 anos e meio, é o período de tribulação. É o juízo de Deus sobre a terra com misericórdia, ou juízo com mistura. E a última parte, que vai ser a abertura, vai ser os 7 anjos com as 7 taças, as 7 taças da ira de Deus, da cólera de Deus. Então é o juízo de Deus sem mistura, isto é, sem misericórdia sobre toda a terra. E é interessante também a gente notar, só para fechar esse ponto e esse vídeo, é que nessa primeira parte desses 7 anos, em que o Senhor vai derramar o seu juízo com misericórdia, remanescente do povo de Deus, da igreja de Deus, ainda estarão pela terra sofrendo, e até que se complete o número dos mártires, né? A quantidade certa que o Senhor fala. Ele diz isso aí, né? No capítulo 6, no versículo 11, ele vai falar o seguinte: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então aqui está falando aqui nesse o 5º selo. Depois nós vamos ter uma conversa sobre esse 5º selo especificamente, e também do 7,14, que fala dos mártires da tribulação. Então estamos falando do mesmo ponto. Então, nesse período de 3 anos e meio, é o período em que haverá uma grande perseguição para a igreja apostatada, para aqueles que não estavam prontos para o arrebatamento. Então, eles serão mortos. Se não negarem a Jesus, serão mortos. Se não se deixarem marcar pela besta, com a sua marca, com seu nome ou com seu número, serão mortos. Mas eles farão parte também da salvação, eles terão parte na presença de Deus,
eles serão os mártires, né? Eles farão parte desse grupo dos mártires da tribulação. E aí vai começar a grande tribulação, os 3 anos e meio finais. Aí não tem mais salvação. A gente não encontra mais nenhuma referência de ninguém que tenha permanecido e confesse a Cristo, aí não haverá mais. Então, virá então o juízo de Deus sem mistura, sem misericórdia. E cairá sobre todas as nações, mas as pessoas que estarão em todas as nações serão aquelas pessoas que terão rejeitado a Deus, que não quiseram nada com Cristo e que só se alegram mesmo em viver de maneira contrária a Deus, contrária aos seus valores e vivendo de uma maneira reprovável diante de Deus. Por isso que o juízo de Deus sem mistura virá sobre esse tempo na segunda parte dos 7 anos da chamada grande tribulação. E aí sim, será grande tribulação. Será o tempo do aperto de Jacó. Por quê? Porque na metade dos 7 anos, Israel vai perceber que o anticristo não é o seu Messias, que ele vai violar algo muito sagrado, ele vai colocar algo abominável no lugar santo, como disse Jesus, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então vai haver um despertamento de Israel. Israel vai abrir os seus olhos e vai perceber que não é o seu Messias e vai romper aquela aliança. Então o Messias, o dragão, né, o anticristo se voltarão contra Israel com muita fúria, e será um tempo em que o povo de Israel vai ser morto, vai ser perseguido, muitos vão fugir, né? Vai ser o tempo vai ser o tempo chamado de a angústia de Jacó. Então vejam que esses 7 anos serão 7 anos de vai começar com aparente paz, mas depois é só desgraça, é só mortandade, é só criminalidade, é só perseguição, e só será um tempo de grande juízo de Deus sobre a terra. E no final dele, graças a Deus e glória a Deus por isso, o Senhor Jesus vai voltar e estabelecer o seu reino sobre a terra. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até a próxima conversa.